Paz do Senhor, meus queridos irmãos, estamos juntos para o comentário da lição número 5 da classe dos jovens, lição que traz por título As exigências básicas da justiça sob a ótica de Jesus Cristo, ou sob a ótica de Jesus. Lição do dia 30 de abril de 2017. Continuando pensando no Sermão do Monte. Nossa lição tem como seu primeiro tópico o primeiro ato de justiça, a esmola, o segundo ato de justiça, a oração, o terceiro ato de justiça, o jejum. Então, vamos pensar um pouco nesses três aspectos, a esmola, a oração e o jejum. No mundo que nós vivemos, nós estamos habituados, sim, à questão da esmola. Porque quantas vezes encontramos pelas ruas das cidades pessoas pedindo esmola, também encontramos nos semáforos, muitas vezes, quando paramos o nosso veículo, algumas pessoas vêm pedindo esmola. Um grande problema com relação à prática da esmola no contexto em que nós vivemos é que a esmola, que às vezes é dada por alguém, ela não vai causar um benefício para a pessoa que está recebendo, uma vez que muitas pessoas que estão pedindo esmola, infelizmente, eles querem usar aquele dinheiro que recebem para o consumo de drogas. E nós sabemos também que existem muitos aproveitadores, inclusive pais, que aproveitam de filhos ou maridos que aproveitam de esposas, forçando-as a pedir esmolas para manter uma vida sem trabalho, uma vida sem compromisso. A questão da esmola, então, a gente tem que refletir muito bem, porque o contexto dela no nosso mundo é diferente do contexto na época de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, uma vez que nós temos que entender esse princípio da esmola, acredito eu que a melhor forma da gente aplicar esse princípio é o ato da caridade, é o ato de ajudar o próximo, seja com uma esmola para quem realmente precisa daquele auxílio, bem como ajuda aos pobres também, de uma forma geral. Ajuda, às vezes, a uma instituição de caridade que faz um trabalho bom, honesto e direito. Acredito que essa seria a aplicação da esmola para os nossos dias atuais, uma vez que o que Jesus estava ensinando no contexto das pessoas daqueles dias tinha o seu aspecto. No nosso hoje tem um outro aspecto, porque nós não podemos simplesmente dar um dinheiro para uma pessoa se drogar, quando às vezes está nítido que ele vai fazer isso, vai beber, vai se embriagar, e então nós não estaremos fazendo nenhum bem para a pessoa. A esmola tem por princípio ajudar alguém necessitado para o bem daquela pessoa. Então acredito que nós, como crentes em Jesus, devemos ter o nosso coração aberto para ajudar, mas pensar um pouquinho nessa questão de ajuda financeira, voltada principalmente a ajudar os pobres, que muitas vezes estão bem perto de nós, estão dentro até mesmo das nossas igrejas locais, ou ajudar de forma até regular, às vezes, uma entidade, uma ONG, uma associação que presta um bom serviço também de atendimento aos necessitados. A princípio, com relação à esmola, acredito que esse seria a maneira mais correta de aplicarmos esse princípio nos nossos dias. Agora, depois da esmola, que é um trabalho específico ao pobre, Jesus fala sobre a oração, ou a lição está falando sobre a oração e sobre o jejum. Então vamos nos ater um pouco mais com relação a esse aspecto da oração, que é o segundo ato de justiça mencionado pelo nosso comentarista, e depois pensar um pouquinho sobre o jejum. Bom,
A oração, todos nós concordamos que é extremamente importante e indispensável para o cristão, para o crente. Devemos ter tempo e tomar tempo em oração. A oração é uma das coisas mais importantes na nossa vida espiritual, na nossa comunhão com Deus. Devemos orar. Se amamos a Deus, temos o prazer de estar na presença de Deus. Mesmo que nós não estejamos atravessando situações difíceis, complicadas na nossa vida, que às vezes podemos passar momentos de não termos nenhuma coisa que venha nos trazer muita angústia e muito problema, mas isso não quer dizer que nós devemos orar apenas quando nós estivermos passando por problemas e dificuldades. A oração, em princípio, deve ser um ato de comunhão e de amor. Uma vez que amamos a Deus, temos prazer em ter comunhão com Deus. Com relação ao ensino de Jesus, no Sermão do Monte, Jesus primeiro disse que nós não podemos ser como os hipócritas. O hipócrita é aquele que finge, é aquele que aparenta uma devoção, mas não é uma devoção verdadeira, é uma falsa devoção. O fato de orar simplesmente, só o ato da oração, não quer dizer que essa pessoa esteja orando de verdade. Uma vez que Jesus disse que não deveríamos orar como os hipócritas. Por quê? Porque os hipócritas oravam. Aquelas pessoas a quem Jesus tomou como exemplo negativo a não ser seguido, aquelas pessoas também oravam, praticavam o ato da oração. Mas aquilo era uma oração de verdade? Não. Não é o fato físico, não é o ato da oração, mas é a realidade do espírito de quem ora. Uma devoção verdadeira, uma devoção sincera, o coração de fato aplicado à oração. Os hipócritas, eles oravam de forma errada. Por quê? Porque eles usavam a oração, segundo as palavras de Jesus, eles usavam a oração como uma forma de se autopromoverem. A oração deles não era sincera, era apenas da boca para fora. Oravam para a própria promoção deles. Então, como eles agiam com relação à oração? Jesus disse: eles se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Ou seja, eles sentiam satisfação no ato de orar, para que através daquele ato eles pudessem ser vistos pelos homens. Eles se deleitavam em orar em pé nas sinagogas, nas esquinas das ruas. Jesus está se referindo principalmente aos fariseus, infelizmente, que gostavam de fazer as suas orações de forma pública para serem vistos pelos homens. Agora, é claro que a oração pública não é condenada por Jesus. A igreja, ela fazia suas orações coletivas, é claro. O próprio Jesus orou também na frente de muitas pessoas, não para ser visto, mas porque a necessidade exigia que ele fizesse breves orações diante de certas pessoas. Agora, o fato da oração pública e também o fato de orar em pé não é condenado por Jesus. A atitude do coração e a motivação dos hipócritas, sim, que era o grande problema. Esse era o problema, porque a motivação deles era errada, a atitude deles era errada, porque a oração para eles era um ato egoísta, não algo de uma devoção a Deus e algo sincero na presença de Deus. Era algo para eles mesmos, para que os homens pudessem admirar. Fazer da oração um instrumento de autopromoção constitui-se numa vida de hipocrisia religiosa, porque a oração é um ato, primeiro, de comunhão, de devoção e de intimidade com Deus. Então nós percebemos que orar em pé não tem problema algum, à luz da palavra de Deus. Inúmeras pessoas oraram em pé, temos exemplos na Bíblia. O lugar da oração, por exemplo, os hipócritas, segundo Jesus, oravam nas sinagogas e nas esquinas das ruas.
O que isso quer mostrar para nós? O lugar também não tem problema algum, porque nós encontramos na Bíblia também as pessoas orando nos mais diversos lugares. O lugar não é problema, a postura também não é problema, embora a melhor postura para orar é de joelho, mas tem momentos que nós não podemos nos ajoelhar para orar, e temos exemplos bíblicos disso, de pessoas que oraram sentados, pessoas que oraram, por exemplo, acorrentados, como Paulo e Silas, eles oravam e cantavam lá em Filipos, no capítulo 16 do livro de Atos dos Apóstolos. Nós encontramos a igreja orando nas casas, nós encontramos a igreja orando no templo, nós encontramos o próprio Jesus orando na frente do túmulo de Lázaro, fazendo uma breve oração a Deus. Nós vemos Jesus orando no Getsêmani, colocando-se de joelhos e orando. E nós temos Jonas orando lá no ventre do peixe, sem dúvida. É claro, ele não estava de joelho, não tinha condição de ajoelhar-se ali. Nós temos Salomão orando na dedicação do templo também, se pondo de joelhos na presença de Deus e orando. E nós temos inúmeros exemplos de oração, mostrando para nós que, em primeiro lugar, o mais importante é o estado do coração e a aproximação com fé na presença de Deus para orar. O apóstolo Paulo disse em 1 Timóteo capítulo 2, verso 8, quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mão santa, sem ira nem contenda. Ou seja, o lugar não é um impedimento para a oração, mas o mais importante é a intenção da oração. Jesus disse que os hipócritas, por fazerem aquilo daquela forma, já haviam recebido o seu galardão. Por quê? Porque receberam dos homens. Eles eram elogiados, eram bem vistos pelos homens. Então já receberam o galardão que eles queriam receber, que era o galardão do homem. Veja, usando uma coisa espiritual, uma coisa para Deus, mas para auto se promoverem e para receberem elogios e serem bem vistos pelos homens. Então já receberam o seu galardão, porque faziam para os homens, então recebiam dos homens. Então para Deus não teve, da parte de Deus, para eles não teve valor sequer algum. Em contraste com a publicidade que os hipócritas davam para suas orações, a mostra pública que eles davam, Jesus apresenta o caráter secreto da oração para os seus discípulos. O hipócrita, Jesus fala sinagoga, para o discípulo ele diz teu aposento. O hipócrita nas esquinas das ruas, Jesus diz fecha a tua porta. Os hipócritas oravam para ser vistos pelos homens, Jesus diz ora a teu Pai que vem em segredo. Então o ensino de Cristo com relação à oração é você e eu nos retirarmos e estarmos na presença de Deus, com um coração humilde, derramando nossa alma na presença dEle, fazendo as nossas orações, a busca da comunhão, o relacionamento de amor com o nosso Pai. Veja que Jesus usa a palavra Pai, ou seja, uma relação íntima, uma relação de amor, um filho na presença do Pai, um filho pedindo ao Pai, um filho tendo comunhão com o Pai no seu aposento. Então, Jesus distingue muito bem a figura daqueles que eram hipócritas para aqueles que estavam ouvindo a sua palavra, ou seja, não faça de uma devoção espiritual um espetáculo público. Permaneça naquilo que realmente tem valor. Você na presença de Deus. Deus tendo comunhão com você. Nada de interferência humana, de exaltação do coração. A permanência solitária na presença de Deus. Mesmo quando estamos cercados de pessoas na igreja, no momento de oração, mas aquele momento é nosso, é particular, é íntimo e é maravilhoso, porque estamos na presença do Pai. Essa deve ser a postura do discípulo de Jesus, ver a oração como algo feito para Deus. O discípulo deve orar ao Pai, segundo as palavras de Jesus, porque o Pai vê o que está oculto, ou seja, o Pai vê a intenção, o propósito do nosso coração. É isso que o Pai vê. Ele não vê primeiro a nossa postura física, ele não vê o lugar em que nós oramos, mas ele vê a nossa intenção, o nosso espírito. Orar é deixar Deus ver aquilo que está oculto em nós. A oração solitária
ela é ideal para que isso ocorra. Porque quando nós estamos cercados de pessoas, nós não podemos sequer abrir os nossos lábios e falar tudo o que nós precisamos a Deus, porque existem coisas que as pessoas não podem ouvir, que só Deus pode ouvir dos nossos lábios. Então a oração solitária nos dá a oportunidade maravilhosa de expressarmos em palavras tudo aquilo que nós precisamos e queremos apresentar aos pés de Deus, confessar os nossos pecados na presença dEle. O ensino, então, sobre o poder e o alcance da oração está no fato de que do seu aposento e com a porta fechada, o filho, o crente, fala com o Pai que estás nos céus. Jesus deixa claro, você entra no teu aposento, você fecha a tua porta e você ora ao teu Pai que está no céu. E o teu Pai, que sabe o que está oculto, te recompensará. Que coisa extraordinária, que coisa maravilhosa é sabermos que como discípulos de Cristo, como seguidores de Jesus, somos filhos de Deus e temos o privilégio de ter comunhão com Deus numa vida de oração. Jesus diz também que o Pai que vê em oculto te recompensará. Só o fato de já estar na presença de Deus é uma recompensa. Passar momentos a sós com Deus já é em si uma recompensa. Mas Jesus quer dizer com isso que as nossas orações serão pelo Pai respondidas. A recompensa está ligada à resposta da oração. Davi, no Salmo 139, versículo 23 e 24, ele entendia que o Pai, que Deus, sabia o seu interior e conhecia o seu coração. E ele disse assim, sonda-me e conhece o meu coração. Conhece os meus pensamentos e vê se há em mim algum caminho mau. Uma abertura total de um coração que quer ser moldado por Deus, ser transformado por Deus, ser trabalhado pelo Pai na intimidade da oração. As grandes mudanças que acontecem na nossa vida são naqueles momentos que nós estamos na presença de Deus. Então, primeiro, Jesus diz que não podemos orar como os hipócritas. Já no capítulo 6, versículos 7 a 15, ele diz que não podemos ser como os gentios. Os gentios, eles oravam de forma errada, porque eles faziam da oração vãs repetições, repetindo palavras e frases como se isso fosse trazer benefício. Então Jesus diz que não podemos ser como os hipócritas que oravam para se autopromover e serem vistos pelos homens e faziam da oração uma ferramenta para si mesmo e não algo de comunhão com Deus, e os gentios que faziam das suas orações coisas sem sentidos, vãs repetições, que pensavam convencer as suas divindades através das suas vãs repetições. Repetições sem sentidos, palavras aprendidas, mas que de fato a boca pronuncia, mas o coração não está ligado às palavras. Ou seja, nós não precisamos repetir orações aprendidas, palavras decoradas, que são vãs, ou seja, ocas, vazias, sem significados, enganosas, jactanciosas. Não precisamos fazer vãs repetições. Então, concluindo, a gente entende que com relação à oração, o ensino de Jesus no sermão primeiramente, a oração tem o seu destino, Deus. Tem o estado de espírito, um estado de espírito de devoção e humildade. Tem a sua base, a base na fé, entendendo que o Pai recompensará. E a sua forma correta tem que ser sincera e não usar de vãs repetições. Orar sim, podemos até citar orações da palavra, textos da palavra, mas entendendo que tudo que pronunciarmos, o nosso coração deve estar envolvido naquilo e a nossa comunhão com Deus e a nossa dependência de Deus e a fé em Deus, as bases da nossa oração. Terceiro ato de justiça que o comentarista apresenta é o jejum. E nós sabemos que o jejum é também um grande aliado na oração.
Segundo o dicionário Aurélio, jejum é abstinência ou abstenção total ou parcial da alimentação em determinados dias, por penitência ou por prescrição médica. É a privação ou abstenção de alguma coisa. Isso é jejum que nós também estamos acostumados. O povo de Israel, ele praticava o jejum em certos dias específicos ou em ocasiões específicas. Por exemplo, no dia da expiação, eles praticavam o jejum, está lá em Levíticos capítulo 23, versículos 28 a 30, mostra isso. Também em momentos de dor, sofrimento ou perda de alguém, a gente vê isso acontecendo. Em momentos de arrependimento e confissão de pecados, o jejum era praticado, e quando o alvo era pedir alguma coisa a Deus, também o jejum era praticado. Nós vemos na Bíblia algumas pessoas que jejuaram. A primeira que nós temos que olhar, que praticava o jejum, era o próprio Senhor Jesus Cristo. Diz lá no início do seu ministério que ele jejuou 40 dias e 40 noites. Teve o seu momento de jejum. Nós temos também Paulo, escrito em 2 Coríntios 11, 27, era um homem que praticava também o jejum. Temos no outro caso no Antigo Testamento, Daniel, com oração, com jejum e humilhação na presença de Deus. Davi também, e no caso de Davi nós temos um caso muito típico, quando Davi jejuou em favor do seu filho, daquele relacionamento errado com Betseba, e a criança que nasceu veio a ficar doente, depois ela veio morrer, a falecer, mas naquele período Davi, para buscar a cura da criança, ele jejuou. Não resolveu, mas nós temos aí um caso de alguém buscando a Deus em jejum em prol de outrem. Então, às vezes, em situações, não para ficar corrigindo os nossos pecados como Davi estava, mas buscar a Deus em favor de outrem, uma cura, a bênção na vida de alguma pessoa, um ente querido, nós também podemos buscar a Deus, porque o jejum é quando você coloca ele junto com a oração. Nós temos também o caso de Neemias, capítulo 1, versículo 4. O próprio Neemias também, ele jejuou e orou diante de Deus quando ele soube da situação que estava a cidade de Jerusalém. A tristeza foi tão grande que ele começou a buscar a Deus. Nós temos um jejum muito famoso lá no livro de Esther, no capítulo 4, verso 16, quando Esther ela pede a Mardoqueu que conclame as pessoas, os judeus, a jejuarem por ela, ela também jejuaria, e as suas moças, as suas acompanhantes também iriam praticar o jejum, um jejum coletivo, como é importante também, às vezes, grupos fazerem o jejum em prol do bem da coletividade. A igreja, a congregação local também, às vezes, praticar o jejum. Temos o caso de Josafá, que proclamou um jejum por ocasião da invasão de Judá. Em 2 Crônicas, capítulos 20, verso 1 a 4, a grande iminência da invasão inimiga fez o rei Josafá proclamar um jejum, e nós sabemos que a resposta de Deus foi maravilhosa. Em Nínive, em resposta à pregação de Jonas, nós vemos o arrependimento do rei, seus nobres e todo o povo de Nínive, que buscou a Deus em arrependimento pela mensagem de juízo que Jonas enviara, e eles então buscaram a Deus. Esdras também proclamou um jejum para pedir proteção a Deus na viagem que iriam fazer a Jerusalém, em Esdras capítulo 8, versículos 21 a seguir, pedindo proteção a Deus. Então veja como é interessante a prática do jejum à luz da palavra de Deus, portanto é um princípio e uma prática espiritual que nós podemos fazer uso dela, e ela é valiosíssima e maravilhosa. Lá no Novo Testamento, um grande exemplo da oração e jejum, ela é na igreja de Antioquia, no capítulo 13, quando enviaram os primeiros missionários, que foi Barnabé e Saulo. Os obreiros da igreja oravam e jejuavam. Que coisa linda, que coisa maravilhosa, quando o ministério da igreja
faz as coisas, toma as decisões debaixo de oração e jejum, e nós temos ali a bendita orientação do Espírito Santo de Deus. Eles foram enviados para o campo missionário, foram enviados pelo Espírito Santo, mas com a oração e o jejum dos servos de Deus. O livro A Celebração da Disciplina, ele conta a história, um relato sobre a Grã-Bretanha nos tempos de 1756. Está escrito: o rei da Grã-Bretanha, em 1756, ele convocou um dia de oração e jejum solenes por causa da ameaça de uma invasão francesa. Lembramos de Josafá, a ameaça dos inimigos. Isso nós temos nos nossos dias, né? Em 1756, nos nossos dias que eu me refiro, bem mais próximo de nós do que os tempos de Josafá, um caso de um rei convocando uma nação, um povo, para um jejum por causa de uma ameaça de um outro povo que poderia invadi-los. Isso em 1756. No dia 6 de fevereiro deste ano, John Wesley anotou em seu diário: aquele dia de jejum foi glorioso, tal como raramente se viu em Londres desde a restauração. Cada igreja na cidade estava mais que repleta, e uma gravidade solene transparecia em cada rosto. Com certeza Deus ouve a oração, e nossa tranquilidade ainda será estendida. Em uma nota de rodapé, John Wesley escreveu: a humildade foi transformada em regozijo nacional, pois a invasão francesa que ameaçava foi impedida. Olha o exemplo, no caso da Grã-Bretanha, o valor de um tempo de oração e busca na presença de Deus. Muito bonito isso. Então, quando Jesus fala de oração e jejum, ele também fala com relação aos hipócritas. Diz que nós não podemos também jejuar como os hipócritas jejuavam. Por quê? Porque eles contristavam o rosto. Eles transpareciam para os homens que eles estavam jejuando, novamente usando uma prática espiritual para serem vistos pelos homens. Que tristeza, não é? Alguém usar de uma suposta espiritualidade, fazer uso de coisas tão lindas para viver uma hipocrisia. Infelizmente, os hipócritas ainda existem em nosso meio. Pessoas que aparentam a religião, mas de fato, segundo Paulo escreveu, eles parecem piedosos, mas eles negam a eficácia da piedade. É uma tristeza isso. Jesus também contou a história, a parábola, né, do fariseu e do publicano, que foram orar no templo, e uma das expressões que Jesus cita com relação à oração do fariseu é essa: eu jejuo 2 vezes na semana. Como se ele fizesse muita coisa em jejuar 2 vezes na semana. É bom ter práticas de jejum, não tem problema nenhum a pessoa escolher 1 dia, 2 dias para jejuar, o tempo que ele determina, mas guarda isso com você, preserva isso no coração. Deus está vendo, você fica falando para Deus o que está fazendo. O fariseu, ele novamente se apegava nas suas práticas para querer ganhar o benefício, receber o benefício de Deus. Nós não convencemos a Deus com o nosso jejum e nossa oração. Nós nos rendemos a Deus com o nosso jejum e oração e nós demonstramos para o Senhor que nós precisamos dEle, dependemos dEle e por isso estamos ali em jejum e oração na sua presença. Então nós temos o jejum pedindo proteção, nós temos o jejum pedindo cura, nós temos o jejum sendo executado para o envio de missionários, e nós temos o jejum também pedindo livramento, nós temos o jejum pedindo restauração de uma cidade, como foi o caso de Neemias, mas nós temos jejum também com relação a fatos específicos, por exemplo, luto, 1 Samuel 31 e 13, 2 Samuel 1 e 12. Nós temos jejum ligado às festas, Zacarias 8, 19. Nós temos jejum numa convocação, numa assembleia solene, Joel capítulo 2, verso 15. Nós vemos o próprio Deus exigindo o jejum do povo,
Joel capítulo 2, verso 12. Nós vemos um povo todo jejuando. Nínive, Israel, temos o caso da Grã-Bretanha, extra-bíblico. Nós temos, portanto, inúmeros exemplos de jejum e lembrando sempre do importante aliado que ele é a oração. Jesus disse em Mateus 17, 21, que existem castas de demônios que só saem com jejum e oração. Nós temos a igreja orando em Atos capítulo 13, Atos capítulo 14 também, jejuando, colocando o jejum na prática da oração. Nós temos um homem que mesmo não sendo judeu, mesmo não conhecendo o Deus de Israel, mas que jejuava na presença de Deus e foi agraciado com a mensagem da salvação, porque mesmo não sendo do povo de Israel, era um homem que queria conhecer o Deus verdadeiro. Cornélio, Atos capítulo 10, buscava a Deus com esmolas, com jejuns e orações. Então, Cornélio é um bom exemplo para trabalhar esses 3 aspectos da lição que nós temos em mãos aqui. E no Salmo 69, verso 10, o salmista disse: quando chorei e castiguei com jejum a minha alma, isso se me tornou em afrontas. Às vezes, as nossas atitudes espirituais pelos homens são rechaçadas, não são aceitas, são até alvos de afrontas, mas isso não serve de parâmetro para nós, porque o nosso alvo sempre é Deus. Não é como os hipócritas que se importavam com os homens, em primeiro lugar. Nosso alvo principal e o mais importante é praticar a oração e o jejum, porque amamos a Deus, porque servimos a Deus, porque somos servos de Deus, porque a palavra nos ensina a fazer e porque através disso Deus vai ser glorificado em nossa vida. Então esses atos de justiça, essas exigências básicas da justiça sob a ótica de Jesus, focalizando esses 3 aspectos, são muito importantes para a nossa vida, porque Jesus no Sermão do Monte envolveu a vida da pessoa no sentido familiar, no sentido social e principalmente no sentido espiritual de um relacionamento e de uma vida com Deus. Continuemos orando, continuemos jejuando e continuemos praticando o bem enquanto vivermos na face da terra. Deus continue te abençoando.